Alunos School of Rock de todo o Brasil, eu sou Fernando Quezada e estou aqui para o último episódio do Build a Band, uma série que a gente começou há 2 meses atrás, espero que você tenha gostado. A gente falou sobre produtos, produção musical, estratégia de lançamento digital, falamos sobre shows, falamos sobre equipe, falamos sobre muita coisa aí na formação de uma banda. E para finalizar, eu vou voltar em shows e falar sobre a finalização, a montagem de um show. Então o assunto de hoje aqui realmente é falar sobre o flow do show, sobre a sequência do seu show, sobre o setlist do seu show, né? Então depois que você assistiu todos os episódios aí, que você aprendeu já o que você vai gravar, como você vai gravar, como que você vai lançar, o que você vai fazer, você chegou até o seu show. Na última aula eu falei sobre venda de show e agora nessa aula eu vou falar sobre o flow, a sequência, né, do show aqui. Então vamos lá. Falando sobre a sequência do show. Quando a gente fala o que é um show, né? Um show nada mais é do que uma comunicação, uma conversa. Ou seja, se você tem um telespectador lá na frente, se você tem um ouvinte, né, um espectador na sua frente, você conversa com ele através da música. E você conta uma história que tem início, meio e fim, e que ainda deixa aquele fim com vontade para seguir para uma segunda etapa. Assim como um filme, né? Um filme é uma comunicação. Você começa, no meio você está dentro do enredo, no final você tem vontade de assistir ou ele de novo ou uma continuação, né, daquele filme. Então vamos pensar num show como uma comunicação com as pessoas lá na frente. Um show não é para você fazer o que você quer. Um show é para você pensar como você se comunica com aquele público que está naquele evento, tá? Então se é um público de uma banda cover, como você vai se comunicar com ela? Se é o público de uma banda autoral, como que você vai se comunicar com ela? Ou seja, qual é a sequência de música que você tem? Então a gente sempre começa falando, né? Vamos escolher sempre em 3 blocos, pelo menos. O bloco do início, o bloco do meio e o bloco do fim. O bloco do início tem que travar muito a atenção da pessoa. Ou seja, se você começar o show numa sintonia meio que não é da conversa que você quer passar para o seu ouvinte, provavelmente ele perde a atenção. Então o começo do show ele é super importante. Ele tem que trazer atenção, ele tem que trazer empolgação, ele tem que prender a atenção do espectador, tá? Quando você vai assistir um show e você fala, mas começou tão fraco, ou você assiste um filme e fala, nossa, começou tão fraco e depois ele foi bem, muita gente já se perdeu nesse começo que começou fraco. Ou seja, o começo é muito importante, né? Então, escolhe lá um bloco de 3, 4 músicas que você vai fazer, que vai atrair atenção, que vai prender a atenção. Logo depois, no meio, você vai falar que você vai fazer os climas do seu show. Ou seja, você já está com a atenção da pessoa que está assistindo o seu show. Agora é hora de fazer ela se sentir parte do seu show. Então, quais climas você vai dar? Então a gente vai colocar uma música mais introspectiva para trazer o espectador um pouquinho mais próximo da gente. A gente vai colocar uma balada, a gente vai colocar uma música mais calma, a gente vai colocar uma música que a letra é diferente, ou a gente vai fazer no nosso show um momento que a gente troca de instrumentos, ou a gente vai fazer uma luz diferente no meio do show, ou seja, é quase a quebra do clima, né? De prender a atenção, aí você começa a fazer a pessoa se sentir dentro daquele universo, ou seja, você vai trazer um bloco novo onde o clima se quebra. Então a gente, por exemplo, né, dá exemplo das minhas bandas, né, como que a gente fazia sempre. As 3 primeiras músicas sempre eram músicas muito rápidas, energéticas, né? A gente falava obviamente de um estilo de heavy metal, mas a gente tinha músicas muito energéticas, as 3 primeiras, que travavam a atenção. A partir da 4ª música, a gente colocava um pouquinho menos energética e a gente trazia na 6ª música lá para um clima um pouquinho mais de balada, né, um pouquinho mais acústico e tudo mais, trocava o clima do show, ou seja, a pessoa sentia que ela estava num outro ambiente. É como quando você está de novo, vou relacionar com um filme de novo, você está assistindo um filme e ele começa a te trazer a história, né, lá no meio, ela começa a mudar a história um pouquinho, né? Então a gente vai tentar fazer isso no nosso show também. Mudar um pouquinho e o bloco final a gente vai voltar para aquele energético do começo, ali no bloco final, né? E trazer aquele gostinho de quero mais. Por isso que muitas vezes a banda deixa pro final aquela música que tá todo mundo esperando, né? Então nesse bloco final ela não fica a última, mas ela fica ali entre a antepenúltima, né? De um show ela fica naquele bloquinho lá da música que tá todo mundo esperando. Porque você começou, prendeu a atenção, deu um rumo diferente na história, fez a pessoa se sentir parte. E depois você vai terminar o show com energia, fazendo a pessoa se lembrar por que ela foi naquele show, por que ela tá naquele show e por que ela quer voltar naquele show, tá? Então pensar nesse flow de músicas, nesse setlist é muito importante. Quezada, eu posso colocar covers no meio do meu show autoral? Eu posso colocar música autoral no meio do meu show cover? Nada é proibido. Mas sempre lembra do seu show como uma comunicação. Lembra-se naquele momento, você está precisando de um cover no seu show autoral para você atrair mais atenção, trazer algumas coisas que as pessoas conheçam, né, para elas cantarem junto, para elas se sentirem mais parte do show.
ou se for ao contrário, num show cover, você colocar alguma música autoral, pensa se aquele momento é um momento bom para colocar, você não vai tirar a atenção do show, tá? Colocar uma música autoral lá dentro. Então assim, nada é proibido, mas tudo é questionável, tá? Pensa exatamente como você quer aquela comunicação daquele show. Outra coisa no meio da comunicação são as falas, ou seja, você se comunica através da música e você também se comunica através das falas. Então pense se você vai levar mais para o lado mais engraçado, de contar história, de fazer uma coisa que exige pergunta e resposta, ou se você vai ter uma postura mais séria, né, durante o show, ou seja, qual que é a sua postura de fala. Toma cuidado para não falar muito, né? Principalmente se você não é uma banda muito famosa ainda, falar muito sobre essa música eu compus quando eu tinha 8 anos, não sei o quê. Toma cuidado para ver se essas histórias não são, naquele momento, uma coisa que não seria útil no show, que só vai tirar a atenção também. Uma coisa é a gente ouvir um cantor super famoso que já está na estrada há mais de 30 anos contando história, você quer ouvir aquilo. Outra coisa é uma banda muito nova contar como cada música foi feita, aquilo acaba tirando um pouquinho do flow do show, né? Acaba tirando um pouquinho da sequência do show também. Então planeje as falas, não tente para um show sem roteiro, tá? Faz roteiro de setlist, roteiro das falas, e com certeza você vai ter um show mais legal. Ensaia exatamente como você vai fazer no show, tá? Ensaia a ordem, ensaia tudo certinho, que aí o seu show vai ser mais redondinho, vai ser um show mais coeso, tá bom? É isso aí, então agora a gente finaliza aqui com você preparando o seu setlist do seu show, preparando as músicas. Agora você já sabe o que gravar, como lançar e tudo mais. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Meu exercício de hoje para você é: faça o setlist do seu show, tá? Escreve ele, escreve as falas, como você quer. Imagina quem entra no palco, quem sai do palco, como que começa o show, como que acaba, quais são as partes curiosas no meio do show, que você tem que pensar exatamente numa conversa para aquela pessoa querer conversar com você de novo após assistir o seu show, tá bom? É isso aí, alunos School of Rock de todo o Brasil. Esse foi o Build a Band. Espero que tenha sido legal para você. A gente se vê nos próximos, não episódios, mas nos próximos programas aí, tá bom? Até mais, nos vemos!